Olá, queridos e amados, alô você. Hoje nós vamos entrar num dos momentos mais fortes da história bíblica. Olha aí, dois reis, dois caminhos e uma verdade que atravessa os séculos. Quem rejeita o conselho de Deus cai. Quem ouve, vive. Jeoaquim queimou a palavra. Zedequias se escondeu atrás do medo. Mas o conselho do Senhor, olha aí, permanece de pé. Lição de hoje, o conselho de Jeremias, o conselho de Jeremias aos reis. Talvez hoje você esteja rodeado de vozes, pressões, opiniões. Talvez hoje você esteja precisando de um conselho. Mas Deus tem sempre um conselho claro para a sua vida. Obedeça, submeta, retorne. Fique comigo até o final, porque hoje nós vamos revelar as lições de dois reis e você vai entender por que a maior tragédia não é o pecado, e sim rejeitar a palavra que pode te salvar. Pega essa visão e fique comigo nesta aula. Olha aí, alô você. Estamos diante de uma das lições mais profundas do trimestre. Jeremias enfrenta dois reis, duas respostas e dois destinos. Jeoaquim, arrogância. Zedequias, medo. Ambos rejeitaram o mesmo conselho divino. A palavra de Deus pode ser aceita, rejeitada ou ignorada, mas nunca anulada. A soberania de Deus permanece e sempre irá permanecer. Na lição de hoje, na lição dos jovens de hoje, né, estamos estudando esse importante assunto. E o nosso texto bíblico, nosso texto principal, ele está em Provérbios, capítulo número 19, verso 21, que diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios, capítulo de número 19, verso 21. E aqui nós temos uma lição bem interessante, meus amados irmãos. E o resumo dessa lição é a seguinte: à semelhança de alguns reis, o homem que rejeita o conselho divino certamente perecerá. E a nossa lição, ela tem a sua leitura bíblica, e nós estamos, né, praticamente, meus amados irmãos, estudando o livro de Jeremias, mas em aspectos bem concretos e muito bem selecionados para esta lição. Nós temos aí Jeremias 34, verso de 1 a 6. A palavra do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejaram contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. E tu não escaparás das suas mãos, antes, de certo serás preso e serás entregue nas suas mãos, e os teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: não morrerás à espada. Em paz morrerás. E conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim queimarão a ti e plantear-te-ão, dizendo: ah, Senhor, porque sou eu que digo a palavra, diz o Senhor.
E anunciou Jeremias, o profeta Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém. Veja que profeta que realmente tinha a certeza, né, do que Deus estava falando para ele. Isso aqui é muito significativo. Agora vamos para a introdução propriamente dita, né, da nossa lição, que na lição deste domingo específico, vamos aprender a respeito da resposta negativa dos reis Jeoaquim e Zedequias à palavra de Deus transmitida por Jeremias. Veremos as terríveis consequências que sofreram em decorrência disto. Agora, como a nossa lição está dividida? Primeiro tópico, um profeta entre os reis, aí os três subtópicos são Jeremias enviado aos reis, né? O preço por profetizar aos reis e um profeta e 5 reis. Aí no segundo tópico nós temos Jeoaquim, o rei que rejeitou a Deus e a sua palavra, né? Aí no primeiro, né, no 2.1 nós temos quem foi o rei Jeoaquim. Segundo, Jeoaquim, o rei que rejeitou a mensagem de Deus. Terceiro, a rejeição da palavra de Deus e as suas consequências. No nosso terceiro e último tópico, Zedequias, o rei das incertezas, né? Observe, no primeiro subtópico, que é o 3.1, quem foi o rei Zedequias? 3.2, Zedequias, o rei das incertezas. E terceiro, a incerteza de um rei e as suas consequências. Agora, quais são os objetivos da nossa lição? O nosso primeiro objetivo é destacar o ministério profético de Jeremias junto aos reis. No segundo, ressaltar a respeito da vida de Jeoaquim, o rei que rejeitou a palavra de Deus. E em terceiro, mostrar que Zedequias foi o rei das incertezas. Um profeta entre os reis. Veja que coisa interessante, né? Um profeta entre os reis. Olha que coisa boa aqui que nós vamos estar. Jeremias, enviado aos reis. Deus escolheu e enviou Jeremias como profeta às nações. Ele também seria responsável por transmitir a mensagem divina sobre os reinos. Na missão de liderar o povo sobre a vontade divina, os reis eram orientados pelos profetas dos seus dias. Agora, engraçado é que Jeremias, ele não era um profeta qualquer, né? Jeremias não era líder político, não. Jeremias também não era estrategista militar. Ele era profeta constituído por Deus e acima dos reis da terra. Eu te constituo sobre nações e reinos para arrancar, destruir, edificar e plantar. Então pegue essa visão, é muito importante isso. É muito importante que fique bem claro isso. Quem tem, assim diz o Senhor, governa sobre quem tem coroa. Alô você. Eu acho interessante a resposta que Billy Graham deu a um convite que foi feito para ele se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Ele colocou o chamado de Deus acima de uma posição muito importante e determinante, inclusive na história, né, da humanidade. Ele preferiu continuar sendo um pregador, um predicador da palavra de Deus. Isso é muito importante. Agora vamos para o nosso segundo subtópico, que é o 1.1, que é o preço por profetizar aos reis. Jeremias é conhecido não somente pelas mensagens que entregou durante o seu ministério, mas também pelo sofrimento que isso lhe causou. E isso se confirma em diversos episódios da trajetória deste profeta, especialmente na ordem divina que o privou de se casar, não lamentar os mortos e não ir a banquetes. É sério? Por entregar a mensagem de Deus ao povo e principalmente aos reis do seu tempo. Jeremias foi perseguido, posto em prisão e lançado em uma cisterna. Do ponto de vista de profeta, eu tenho que admitir que Jeremias foi um dos que mais sofreu por ser profeta entre os reis, né? E ele era um profeta que falava a verdade, que falava muitas das vezes o que o rei não queria ouvir.
E nós precisamos ainda hoje, meus irmãos, de pessoas usadas por Deus para orientar os governantes. E se alguém tem essa posição, precisa dizer ao governante não o que ele quer ouvir, mas o que ele precisa ouvir da parte de Deus. Então, muito diferente da realidade que hoje, infelizmente, nós estamos vivendo, Jeremias falava aquilo que Deus orientava a ele, e não o que era conveniente. Ok? Muito interessante isso aí. Pega essa visão. Mas isso tinha um preço. Então Jeremias foi proibido de casar, foi proibido de festejar e foi proibido de plantear. Sua própria vida era uma mensagem profética. Profeta verdadeiro não fala para agradar, fala para obedecer. Alô, você. Glória a Deus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que é um profeta e 5 reis. E aqui é interessante que nós destaquemos e expliquemos. Jeremias profetizou por aproximadamente 40 anos, compreendendo o governo dos seguintes reis: Josias, Joacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Destes 5 reis, Joacás e Joaquim reinaram somente 3 meses cada um, e ambos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eu gosto dessa imparcialidade da Bíblia, porque quando o rei fazia o que era bom aos olhos do Senhor, a Bíblia registra. E o rei fulano de tal fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas quando o rei, ele não fazia o que era reto aos olhos do Senhor, a Bíblia diz que fez o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia é imparcial. E essa imparcialidade da Bíblia é impressionante, porque ela traz de forma bem específica isto, o que nós estamos aprendendo. Jeremias atravessou 5 reinados, reis caíram, tronos ruíram, mas a palavra permanece firme. Agora vamos para o nosso segundo tópico da lição, que é Jeoaquim, o rei que rejeitou a Deus e a sua palavra. Quem foi Jeoaquim? Bom, a expressão "e fez o que era mal aos olhos do Senhor", seu Deus, define a triste trajetória deste rei, cujas marcas centrais do seu governo foram a introdução de práticas pagãs e idólatras, a frouxidão moral e a perseguição a profetas fiéis. Jeremias profetizou contra a injustiça praticada por este rei na construção do seu palácio. Ele usou mão de obra escrava, razão pela qual foi perseguido de forma implacável. Jeoaquim contribuiu diretamente com o enfraquecimento dos efeitos positivos da reforma religiosa promovida por Josias, seu pai, e veio a morrer no ano 598. Esse aí foi o rei Jeoaquim. Ele era filho de Josias, sim, um rei. Josias era um rei temente a Deus, mas Jeoaquim não herdou o caráter do pai. Nós vemos isso. Às vezes, né, o filho não reflete toda a espiritualidade do pai, porque a espiritualidade precisa ser desenvolvida. Esse é um detalhe importante. Jeoaquim era idólatra, opressor, orgulhoso. Prova de que filho de crente não é automaticamente crente. Ele precisa se tornar cristão, né? Isso aqui é muito interessante. Muitas das vezes, meus amados irmãos, somos julgados pelas ações dos nossos filhos. Mas fique consciente, você que às vezes critica filho de pastor, ou filho de dirigente, ou filho de líder de departamento, entenda que, com certeza, esse pai, pelo seu caráter, ensinou ao seu filho o que é o correto. Muita gente não observa um detalhe bíblico que eu, particularmente, quando estou ministrando sobre o Pentateuco, eu falo. Quando estou falando sobre a criação, eu toco nesse assunto. Se você for observar bem, do ponto de vista educacional, veja bem, do ponto de vista educacional, isso é uma questão teológica, isso é uma questão de reflexão teológica, tá? Para refletir, evidentemente, nas nossas ações, é óbvio, tá?
Veja bem, do ponto de vista educacional, Adão teve o melhor pai do mundo, irmãos. Adão aprendeu na melhor escola do mundo. Ele tinha contato direto com Deus na viração do dia. Adão foi criado pelas mãos de Deus. Mas não obstante todas as informações que Adão teve, a capacidade que Adão tinha de raciocinar, de sentir, ele não tinha a presença do pecado, ele não tinha predisposição para pecar. Ok? Ele não tinha a semente do pecado dentro de si. Ele era consciente, ele tinha um relacionamento perfeito com Eva, porque eles foram criados perfeitos. Ele tinha as orientações claras de Deus para ele, dizendo: não coma desse fruto, você pode comer de todas as outras árvores, menos desse aqui. Era claro, era objetivo, não tinha uma interpretação dúbia. Ok? Mas veja bem, mesmo independente disso, de Adão ter tido o melhor pai do universo, ter tido o privilégio de todos os dias conversar com Deus, Adão foi lá e pecou. Eu nunca vejo ninguém acusando Deus pelo erro de Adão. Porque ninguém tem a capacidade de ter a audácia de dizer que Deus errou na educação de Adão. Ok? Mas Adão foi lá e pecou. Aí, o que acontece hoje? Às vezes, nós, aqui eu estou falando como pastor também, eu sou pastor, tenho filhos, ok? Estou falando como pastor. Às vezes querem imputar a nós os erros dos nossos filhos. Bom, nós ensinamos aos nossos filhos o que é o correto. Eles fazem errado porque geralmente os filhos têm a tendência de quererem fazer isso. Porque o Adão foi assim, e Adão era perfeito. Eu não estou falando nas deficiências de Adão, ok? Mas as pessoas querem imputar aos pastores que os filhos sejam semelhantes a eles. Não, a espiritualidade é desenvolvida. A experiência com Deus é uma experiência pessoal também. O que nós fazemos pelos nossos filhos? Nós ensinamos a palavra, nós ensinamos o caminho certo a eles, nós ensinamos a eles a tomar as decisões certas, mas eles vão tomar as decisões deles. E quando a Bíblia chega assim, nessa discussão, e no meio da discussão ela diz assim: a alma do pai é minha, a alma do filho também é minha, e a alma que peca essa morrerá, a Bíblia está dizendo bem claro que cada um é responsável pelos seus atos. Mas o que acontece hoje? Querem imputar na conta dos pais os erros dos filhos. Você acha que com um servo de Deus, como servo de Deus, com um caráter, com um perfil educacional, ele não vai ensinar o seu filho o que é o correto? O filho vai tomar as decisões, mas eu não sou responsável pelas decisões dele. Quando ele se torna adulto, ele é responsável pelos atos dele. É isso aqui que a gente tem que observar. Porque do ponto de vista de exemplo, o rei Joaquim não deveria ser o rei cruel que foi. Né? Mas se ele seguisse o exemplo do pai dele, ele não teria sido um rei cruel. Então, isso aqui é determinante e importante que nós observemos com muito cuidado. Bom, o rei que queimou a palavra, né, a rejeição da palavra e as consequências. Esse rei, né, ele teve as consequências. O rei que queimou a palavra, ele teve que pagar pelas suas consequências, pelos seus erros. Esse é um dos momentos mais fortes da Bíblia. Baruque leu o rolo, o rei escuta, pega a faca, corta o texto e queima pedaço por pedaço. Joaquim não queimou só um rolo, ele queimou a própria chance de ser restaurado. Então, por favor, pegue esta visão. Muitos hoje não queimam a Bíblia com fogo, mas queimam com desobediência. E qual é a consequência da rejeição? O rei Joaquim rejeitou a palavra de Deus, perseguiu o profeta e decidiu andar pelos seus próprios caminhos, como se vê na decisão que tomou em rebelar-se contra Nabucodonosor, vindo a ser duramente punido por isso, e na sua morte não foi honrado e nem por ele houve quem lamentasse.
não é muito simples. Se você for observar bem, essas consequências da rejeição foi muito forte para o rei Joaquim. Deus manda escrever o rolo novamente, mas agora com juízo ainda maior. Joaquim perde trono, honra e vida. É enterrado como animal. A palavra que ele rejeitou foi a mesma que determinou o seu fim. Meu Deus. Agora vamos para Zedequias, o rei das incertezas. Quem foi Zedequias? Zedequias assumiu o trono de Judá aos 25 anos de idade e reinou por 11 anos. Ele não se rendeu à vontade de Deus, nem aceitou a mensagem dele por meio de Jeremias e pela dureza do seu coração. Não se converteu ao Senhor. Zedequias teve de amargar a experiência da última e mais trágica das invasões da Babilônia em Jerusalém, culminando com a sua destruição total, conforme profetizado por Jeremias. Isso tudo porque, à semelhança de Joaquim, Zedequias não deu ouvido à voz de Deus e padeceu de um grande mal. Zedequias, o rei das incertezas, né? Quando a gente está falando de Zedequias, do rei Zedequias, né? O nome dele significava o Senhor Justiça, mas na sua vida não mostrava isto. O nome pode ser bonito, mas os atos também não podem, os atos podem ser muito feios, né? Ele era instável, manipulável e inseguro. E agora nós chegamos aqui no item Zedequias, o rei das incertezas, o 3.2. Há duas situações por meio das quais é possível notar a fraqueza deste rei. A primeira é que não tinha forças suficientes para liderar os oficiais de seu governo. E a segunda é que não tinha medo da opinião popular, né? Deu um probleminha aqui na minha câmera, nós vamos seguir do mesmo jeito, tá bom? Zedequias costumava, ele chegava a consultar Jeremias, pedia oração, perguntava, buscava direção, mas nunca obedecia. Isso é um problema. Ele é o retrato do crente que pede oração, mas não muda. Ouve a palavra, mas não pratica. Conhece a verdade, mas teme a homens. Isso é como se fosse um estado de incerteza, né? A pessoa fica o tempo todo em um estado letárgico ali, de incerteza mesmo. E agora aqui, a incerteza de um rei e as suas consequências. Não ouvir os conselhos de Deus por meio de Jeremias custou caro a Zedequias, e custou muito caro. Quais foram as consequências dessa incerteza de Zedequias, né? Quais foram essas incertezas? Para elencar aqui. Zedequias vê seus filhos serem mortos. Depois ele é cegado, ou seja, arranca os olhos dele. Ele é amarrado, levado para a Babilônia. Quem teme pessoas, desobedece a Deus. Quem teme a Deus, vence pessoas. É uma coisa bem clássica. E aqui a nossa conclusão: ouvir os conselhos divinos e viver de acordo com eles é ter a garantia de uma vida protegida pelo Senhor. Por outro lado, rejeitá-los, à semelhança de Joaquim e de Zedequias, é uma escolha insensata, arriscada e muito perigosa. Vimos nessa lição que o princípio da obediência aos conselhos de Deus serve para todos indistintamente, e que este é o caminho para uma vida longa, sossegada e abençoada. Glória a Deus. Alô você, olha aí, dois reis, duas atitudes, né? E é bom que a gente destaque muito bem isso aqui. Veja bem, e é interessante, né? Destacarmos, deixa bem claro isso aqui, a nossa conclusão. Joaquim rejeitou por orgulho, Zedequias rejeitou por medo. Motivos diferentes, destino igual, ruína total. A palavra rejeitada se torna juízo, a palavra obedecida se torna vida. Mas aqui está a chave para terminar. Se você ouvir, obedecer e se render, a palavra que julgou reis pode restaurar você completamente. E eu aproveito para pedir a você, para você se inscrever aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho e vamos aprender mais da palavra de Deus.
E aqui, se você quer conhecer o Chile, é uma boa ideia. E se você quiser sonhar juntamente comigo, estamos trabalhando aí em um projeto. Em breve, nós vamos estar trazendo mais informações sobre a nossa possível viagem para Israel, conhecendo os lugares bíblicos, dos tempos bíblicos. Vai ser uma experiência maravilhosa. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus.